E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Thiago. Estou gravando mais um vídeo para motivar a leitura, para motivar a você a realizar os seus treinos, começar 2026 com mudanças de hábitos, principalmente na parte do bem-estar físico e também da leitura, né? Eu queria compartilhar, pessoal, a minha experiência que eu tive com um livro, tá? E aí vocês vão entender toda a história. E esse livro, esse autor, fez uma grande diferença na minha vida. Já tem uns 7 meses que eu tive uma mudança drástica nos meus hábitos, né? Porque assim, galera, eu acho que eu parei de realmente treinar mesmo. Eu fazia muito treinamento de alta intensidade, né? Treinamento físico, até por conta que eu jogava futebol. Só que de uns 5 anos pra cá, ali eu lembro que 2020, na pandemia, eu comecei a deixar um pouquinho de jogar futebol, né? Os pessoal ficavam me chamando para jogar futebol e tal, e aí eu falei, não, vou me dedicar mais aos estudos, à minha profissão, que eu sou fisioterapeuta. E aí, beleza. Aí, 2022, até de 2020 a 2022, fiquei parado, voltei a jogar novamente, aí desanimei, e aí retornei a jogar futebol em 2023. E aí, em março de 2023, eu tive uma lesão, um rompimento parcial no ligamento do joelho. E aí, eu fiquei parado de 2023 até julho de 2025. E aí, eu ali entrando no YouTube, tentando caçar, antes de caçar esse vídeo, né, de treinamento, eu já tava pensei assim, falei, cara, se eu realmente, pessoal, se algum paciente meu estiver escutando, estiver ouvindo ou estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que eles vão falar, realmente o Thiago fala isso, direto até hoje, tá? Então assim, eu falei, cara, se eu fico falando para os meus pacientes, as pessoas que eu trabalho, para estar praticando atividade física, não só pacientes, mas colegas, amigos, por que eu não estou fazendo isso? Eu acho que uma das coerências que a gente tem que ter na vida é a gente fazer aquilo que a gente fala para as pessoas, pessoal. Isso aí eu tenho comigo, né? Então eu falei assim, poxa, eu vou voltar a treinar novamente, né? Porque se eu fico falando para os meus pacientes, não, você tem que fazer atividade física para você combater a dor, para você combater o sedentarismo, para vocês sair um pouco da ansiedade, porque queira ou não, o exercício ele ajuda e muito, pessoal, principalmente, eu vou te falar, principalmente em dores crônicas, tá bom? Que uma pessoa que ela é acometida por alguma patologia e ela é crônica, que ela não tem cura, é provavelmente que essa pessoa possa entrar num ciclo de ansiedade depois de uma depressão. Até por conta dessa dor, ocasionada por uma patologia. Seja, às vezes, uma lesão no joelho, seja, às vezes, uma tendinopatia, calcanhar, joelho, e entre outras, tá? Então assim, cara, vou começar a fazer atividade física novamente, beleza. E aí eu coloquei isso na cabeça, eu até falei pra Letícia, que é minha esposa, eu falei assim, não, vou começar a fazer atividade física, vou voltar a treinar. E porque se eu fico falando pros meus pacientes, eu tenho que viver aquilo que eu prego pra eles. Beleza. Aí comecei a procurar vídeos de treinamento, né? E eu sempre tive vontade de correr na rua, né? Isso sempre me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu vou começar. Beleza. Aí comecei a assistir alguns vídeos de uma pessoa, né? De um homem que ele sempre estava motivando as pessoas a fazerem atividade física. Eu falei, cara, e eu sempre vi esse vídeo desse cara, mas eu nunca tive a curiosidade de assistir o vídeo ou até mesmo saber quem que é. E aí, galera, eu comecei a assistir alguns vídeos dele curtinho, tipo, um vídeo que é tipo como se fosse Reels.
Falei, cara, esse cara aí realmente vive o que prega, né? E é esse cara aqui, ó, fez uma mudança muito grande na minha vida. David Goggins, ele é um ex-militar da SEAL, né? É um exército, na verdade é um grupo militar especial das Forças Armadas, né, dos Estados Unidos. E ele fez vários treinamentos, um dos mais difíceis que tem, e ele passou, né? E ele sempre nos vídeos dele, ele sempre fala a história dele. Uma coisa que eu acho interessante que ele fala da história dele, pessoal, é a questão da motivação. Nem sempre você vai estar motivado, e eu acredito muito nisso. Às vezes, eu creio que você ter constância e foco, por mais que um exemplo, você correu hoje 30 minutos, 40 minutos, aí amanhã você vai e corre 20, beleza, no outro dia, descansa, volta a correr novamente. E assim, é diferente de às vezes você correr 40 minutos hoje, amanhã você não corre, amanhã você não treina, e aí passa o outro dia também você não treina, aí você treina novamente, daqui uma semana você volta a treinar de novo, e daqui um mês você volta a treinar de novo, e assim vai. E aí você vai começando a perder o foco, daqui a pouquinho você para de treinar novamente, né? Então assim, e voltando ao Goggins e a questão das minhas leituras, sempre eu tento buscar uma leitura que vai me ajudar tanto na minha área pessoal e tanto profissional. E ele ajudou muito. Inclusive, tem uma passagem nesse livro aqui dele, ele relatando a história dele, ele vai relatando alguns acontecimentos que foram ocorrendo ao longo das corridas dele, e ele fala que, acho que foi durante um treinamento, ele correu 100 quilômetros com a perna fraturada. É uma fratura por estresse, né? Geralmente ela não é uma fratura exposta, é algumas rachaduras que vai tendo no osso, e aí a dor é imensa, a dor é intensa, a dor é muito forte, e ele falando que ele conseguiu completar a prova, porque se não conseguisse completar a prova, provavelmente ele seria reprovado, né? E aí eu acho que era daqui 2, 3 anos ele teria que fazer novamente, e aí ele conseguiu completar. E geralmente é isso, porque a história, esse fato, eu trago uma analogia de um paciente com dor crônica. O paciente com dor crônica, ele acha que ele sempre vai ser curado da lesão, e não vai ser. Às vezes ele tem que tentar se moldar, se adaptar àquela lesão, e através da atividade física, ele vai tentando diminuir essa dor. Não que vai ser curado, mas que ele vai aguentar a demanda do dia a dia. E eu achei muito interessante essa parte do Goggins falando, né? Então, pessoal, gostei muito desse livro, dos relatos. Alguns vão considerar esse livro de autoajuda, mas até ele mesmo fala que não é um livro de autoajuda. Gosto muito dos vídeos dele motivacional. Eu acho muito interessante, porque assim, é um vídeo motivacional, tá? Até por conta que ele demoniza a motivação, mas assim, você se inspira nos discursos dele, nos vídeos dele. Inclusive tem um vídeo que eu vou colocar aqui, que as pessoas param ele na rua e ele fala assim, mais ou menos, tipo, você tá me vendo correndo na rua? Sozinho? Eu não preciso falar nada pra ninguém sobre eu estar treinando. Vocês estão me vendo hoje treinando aqui. E as pessoas ficam ali caladas ouvindo ele, né? Eu achei muito interessante aquilo. Porque geralmente vive o que prega. Tem pessoas que falam, que faz muita coisa, e já às vezes na vida real, por trás das câmeras, não faz nada, né? Então, eu tô voltando ao meu assunto na questão que eu iniciei os treinamentos novamente. Então, eu tive uma mudança ali de hábito, retornando aos meus hábitos saudáveis, né? Então, em julho de 2025, graças a Deus, estou firme, né? Tô treinando, faço treinamento 3 vezes por semana.
Às vezes sinto um desconforto na panturrilha, recuo um pouquinho, né? Dou descanso para o meu corpo, porque logo no começo, quando eu comecei a treinar, eu tive uma lesão, fiquei um mês parado e a ansiedade bateu. Eu começava a assistir muito vídeo de corrida na rua e isso foi aumentando meu pico de ansiedade. E outra coisa também, começou a me atrapalhar nas leituras. De meio de 2025 para cá, a minha leitura caiu muito, até por conta do nascimento do meu filho, né? O primeiro mês ali foi bem complicado para mim e para minha esposa, por conta que a gente ficava acordando de madrugada, né? Às vezes varava à noite. Quem tem filho vai saber o que eu tô falando. Mas graças a Deus, pessoal, voltei aos meus hábitos, leitura tá firme também. Eu indico vocês, comprem esse livro. É um livro bem tranquilo para ler, não é difícil. E novamente, aqui eu não sou especialista em livro. Eu tô tentando trazer algo que me ajudou e pode ajudar vocês também. Tá bom? Beleza, galera? É isso, é a dica que eu queria dar hoje, é desse livro aqui. Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Livro excelente, muito relato aqui que você vai falar assim, caraca, cara. Realmente a história dele faz a pessoa levantar do sofá e calçar um tênis e sair correndo, né? Treinamento. Sair para treinar. Tava olhando aqui um negócio, mas pessoal, além desse livro aqui, que eu já li, né, eu quero ler esse aqui dele também, ó. Nunca é hora de parar. E, inclusive, era essa foto aqui que eu sempre via em alguns vídeos, em algumas publicações, mas nunca tive, ó, anos que eu já vi essa foto aqui, tipo 2018, 2019, 2017, mas nunca parava pra saber quem que era o cara, pra você ver como é que são as coisas, né? Então, galera, leiam esse livro e comecem a praticar atividade física. Eu vou tentar gravar um vídeo, até conversei com a Letícia para ver se ela me ajuda a mostrar um pouquinho a rotina de eu treinando, indo até o lugar que eu vou treinar. Vai ser legal, tá? Deixa like aí, pessoal, para ajudar o canal. Eu tô tentando arrumar esse canal aqui porque o canal tá como o nome que era o antigo, né? Nós no Mato Grosso. Eu não tô usando mais isso. Inclusive tem um negócio que fica aqui do lado aqui acho que é a logo que fala. E aí tá Nós no Mato Grosso. Eu tenho que tirar aquilo, né? Porque assim, a gente eu e a Letícia não tá mais usando. Quem tá até usando mais o YouTube aqui é eu. Muita coisa mudou, né? Então assim, aquilo que eu sempre falo. Às vezes eu vou tentar trazer algo relacionado à leitura, treinamento e ao meu cotidiano, né? Se eu for passear e eu achar interessante o lugar, eu vou gravar, vou publicar. As pessoas vivem pedindo aí para gravar lá na Itanorte, que deu muitas visualizações, mas é difícil, pessoal, a gente ir lá. É muito difícil, entendeu? Então assim, os lugares que a gente for, a gente vai gravar, tá bom? Então é isso. Depois que eu ler esse livro aqui também, eu vou comentar aqui no canal, beleza? Então fica aí, ó, a dica da leitura desse livro aqui. Se você quiser ler esse aqui também, pode ler. Não tem ordem não, tá? Pra seguir. Inclusive eu quero ler ele, mas eu tenho algumas leituras pra terminar. Inclusive eu vou até mostrar. Eu tô lendo esse daqui, ó. David Copperfield, de Charles Dickens. Tô quase terminando ele, um livro de 874 páginas. Tô nas 750. Livro muito bom, tô gostando demais. E esse camarada polêmico aqui, ó. Richard Dawkins, ateu, ferrenho, extremo combatente da religião. É complicado. Mas é bom a gente ouvir e escutar. Ouvir, escutar, ler quem pensa diferente. Você não precisa concordar, mas é bom ler. Até saber o que a pessoa pensa, né, a respeito de determinado assunto. Muito bom. Tá bom, galera? Fica assim. Valeu, até o próximo vídeo.